Oi, eu sou o Gabe e hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação do bairro da Liberdade e sobre estarem derrubando as luminárias. É bem mais complexo do que parece e na verdade nem é tão grande coisa assim. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o bairro da Liberdade em São Paulo é um dos maiores redutos de população de descendência nipônica ou de japoneses por si dentro da região. Ele é o Brasil, na verdade, é um dos maiores redutos de asiáticos, por assim dizer. Mas São Paulo, especificamente, a maior concentração de Nikkei ou qualquer coisa nesse sentido. A segunda coisa é, a gente tem vários festivais por ano, quem mora em São Paulo sabe, né? É rotineiro de, vamos no domingo ver o festival de virada de ano que tem na Liberdade. Todo final de semana tem sempre a feirinha com comidas típicas, eventualmente algumas apresentações. Para quem é meio otaku das ideias, também sabe que ali é um ótimo ponto para você conseguir comprar coisa de anime, coisa de mangá, coisa de cultura asiática de modo geral, né? Cultura pop asiática de modo geral. E até cultura mais fechadinha mesmo, você encontra algumas lojas por lá. Mas, qual é a situação aqui? O movimento negro tá fazendo uma pressão, e estava fazendo uma pressão, para tirar e alterar algumas coisas na Rua dos Aflitos, ali na Liberdade, e trocar por modelos de LED, modelos comuns do que a gente vê. Mas as outras áreas do bairro, as outras ruas do bairro, permanecem com a iluminação típica / tradicional. As outras não mudam, é naquela rua em específico. Por quê? A Capela dos Aflitos, desde 1779, 1778, ela é um antigo cemitério de pessoas escravizadas. E algumas escavações descobriram e confirmaram que, basicamente, aquilo era realmente o cemitério dos Aflitos. E tem muitos corpos de pessoas negras, indígenas, desde 1775 até 1858. Então, aquele espaço em específico, ele é muito importante para a cultura negra, ele é muito importante para a historicidade negra de São Paulo. Aquela rua. Depois eu vou mostrar para vocês que é literalmente uma rua sem saída com uma capelinha no fundo, pertinho do metrô. A rua principal, né, as avenidas principais, elas permanecem exatamente iguais. A prefeitura basicamente fala que a ideia não é desrespeitar nenhuma cultura, nem a cultura nipônica, nem a cultura asiática, que é comum por lá, nem a cultura negra de modo geral. E basicamente essa substituição só acontece por pedidos do movimento negro para alinhar ao contexto histórico daquela rua e daquela situação. Tem algumas coisas que acontecem juntos também. Primeiro que tem uma situação que são as associações dos amigos da capela, que ali tem leis, basicamente uma luta de 6 anos para conseguir reurbanizar aquela rua, especificamente o Beco dos Aflitos. E também tem um projeto que está rolando, que é o Ruas Abertas, em que basicamente dá mais visibilidade à capela. Ela é muito escondidinha no fundo dessa rua. Ela é muito assim, mas muito escondidinha mesmo. Você tem que saber como chegar lá para ir lá, senão você só bate o olho e passa completamente despercebido. E ajudar a ter uma reparação de memória ancestral. Um dos principais cabeças dessa situação inteira é o Hilbert Clemente, e ele é basicamente um grande nome do afroturismo. O que é afroturismo? Basicamente são locais importantes dentro de cidade para a cultura negra, então é manter aquele lugar vivo, é manter aquele lugar inteiro, é não perder algumas características que aquele lugar tem. É basicamente um turismo voltado para a cultura negra, vamos resumir dessa forma. E que, de novo, a troca não é uma disputa entre a cultura negra e japonesa. Não. É literalmente só um espaço de uma rua. Até porque é importante a gente preservar, historicamente falando, as características de um lugar que tem uma certa comunidade. Assim como todo o resto da Liberdade carrega muitos traços nipônicos, alguns bancos são adaptados, como o Bradesco, que é bem na frente, o Mac de lá também é diferente do Mac de outros lugares. Tem algumas questões de arquitetura que também são tipicamente japonesas / asiáticas, porque não são só japonesas, mas majoritariamente japonesas. A ideia aqui é manter cada parte da história no seu lugar, não é muito difícil entender isso.
A galera tá tratando como se fosse um ataque à cultura nipônica, quando não é, né? Sobre o Memorial dos Aflitos especificamente, a gente tem que entender que lá para 2020 teve uma desapropriação para a construção de um memorial. E que as obras em andamento que estão ali acabaram gerando um desabamento de uma parede dali perto. Então é uma área que, de alguma forma, ela está sucateada e ela precisa dessa atenção. Já que ela já precisa dessa atenção, já que ela já precisa dessa reforma, por que não fazer isso de uma forma respeitosa, né? A mensagem, de modo geral, que eu esqueci o nome do moço, desculpa, moço, que o Hilbert Clemente quer trazer aqui, é uma ideia de, em algum nível, equilibrar alguma memória cultural da história da negritude, né, da história negra do Brasil, em relação à história da história japonesa também. Não é um ataque. Eu vou manter e vou bater nesse meu ponto por várias vezes. O que também é importante da gente saber. O Brasil, ele é um dos principais pontos de descendentes e imigração japonesa. Se eu não me engano, é de 1,5 a 1,7 milhões de descendentes e japoneses no Brasil. É muita gente. É a maior comunidade, como eu havia dito anteriormente. Lá para 1910, 1905, a gente vai ter imigrantes japoneses trabalhando em áreas agrícolas mal remuneradas, mas com o tempo os descendentes foram melhorando as suas condições de vida e basicamente criaram uma contribuição muito sólida, tanto na questão cultural quanto na questão de mercado, monetária, movimentação de dinheiro. É uma parte que eu não entendo tanto, tá? Então eu não tenho como falar com tanta propriedade assim. Não é só uma coisa de o Brasil é muito receptivo com o Japão. Na verdade, o contrário também acontece. A gente tem em torno de 230, 210 mil brasileiros vivendo no Japão. Se eu não me engano, um dos últimos levantamentos feitos a sério foi em papo de 2013. A gente sabe que esse número tende a aumentar, como a imigração tende a aumentar historicamente em qualquer lugar. E basicamente, a gente tem novamente uma troca de cultura e uma troca de civilização, por assim dizer, uma troca de contatos culturais para essas coisas. Tanto que no Japão até rola um festival, qual que era o nome? Eu tenho o nome anotado aqui, eu só preciso achar o nome. Ai, meu Deus, tá me falhando. Tem, inclusive, um evento que acontece anualmente, se não me falha a memória, que faz as mesmas celebrações que nós fazemos aqui de cultura japonesa, comida japonesa, música japonesa, rola também no Japão. Basicamente isso. Não existe uma rixa. E sabendo que a história do Brasil é também a história da cultura negra, por que isso seria excluído de alguma forma? Isso me parece, toda essa situação e todo o drama em cima dessa situação me parece muito mais um chilique da galera de não querer ver as coisas mudando e não querer ver a realidade se adaptando para uma forma mais positiva para todo mundo, para uma forma que abrace mais outras pessoas, outras culturas e outras necessidades de uma sociedade, que chega a ser triste, assim, chega a ser ridículo, chega a ser infantil essa resposta tão, nossa, estão invadindo a cultura. Não, é uma rua só, mano. Não é o bairro inteiro. Não é o bairro inteiro. O nome é Asuka. O nome daquele festival que eu tinha citado anteriormente é Asakusa Samba Carnival. E que acontece em Tóquio. Aí, eu falei que eu tinha anotado. Não tô biruta ainda. A questão é que o Brasil e o Japão têm um laço histórico muito forte. Não tem como a gente fingir que isso não acontece. E também não tem como a gente fingir que a cultura negra, a cultura indígena e a cultura de imigração também, de modo geral, né, sendo a imigração europeia, sendo a imigração asiática, enfim. Todas elas formam esse pote cultural muito denso e muito bizarro até em algum sentido, que é o Brasil. Tratar essas coisas em conjunção dentro de um mesmo bairro é cada vez mais abraçar e entender que a gente não é só uma coisa, que o Brasil não tem só uma identidade. Isso seria burro, isso seria pequeno
com a realidade cultural que a gente vive. Basicamente, o que a gente tem que entender aqui é que uma coisa não apaga a outra. O tirar as luminárias não é um ataque a nada nem a ninguém. Não é uma coisa que vai super prejudicar o bairro da Liberdade. A gente não tá falando de ruas principais. A gente não tá falando de tirar grandes lojas, grandes comércios, nada do tipo. Até porque o metrô ainda chama Japão Liberdade. É muito claro qual é a cultura dominante naquele bairro. Então, chega a ser infantil. Esse chilique todo, ele chega a ser uma coisa boba. É desnecessário. É completamente desnecessário o que a gente tá vendo. Então, basicamente esse é o vídeo de hoje. Agora vocês estão informados, agora vocês estão sabendo e estão sabendo o que eu penso também sobre a situação. Até o próximo vídeo.